Protesto em São Januário, faixa na Avenida Brasil e um momento de pressão extrema. Ontem, o CT Moacir Barbosa, segundo relatos, estava com clima de velório. Esse é o atual momento do Clube de Regatas Vasco da Gama. E meus amigos, para quem não aguenta a pressão, não vale ficar. Informações que tivemos na tarde de ontem era de que Maurício Barbieri iria permanecer no cargo de treinador do Gigante da Colina. Inclusive eu entrei em contato com fontes próximas tanto ao treinador quanto ao coordenador técnico Abel Braga. Eu vou falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. Mas eu já adianto aqui a vocês ainda nesta introdução que na parte da noite desta terça-feira tivemos a confirmação de que ainda nesta semana, nesses próximos dias ou até mesmo na tarde de hoje, Maurício Barbieri, Paulo Brax e Abel Braga, os três podem pedir demissão do Cruz Maltino. Se eles não forem demitidos, eles mesmos podem assinar o seu atestado de demissão. Ou, aliás, o seu atestado, com todo o respeito do mundo aos profissionais, de incompetência, por não conseguir realizar um bom trabalho no Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês neste Acorda Vascão, torcedor. O primeiro vídeo do dia, o vídeo às 7 horas da manhã, que já chega com todo o respeito da palavra, com um soco na boca do seu estômago, com tanta informação quente pro torcedor. Antes de começar, porém, este Acorda Vascão até um pouquinho mais animado, porque é isso que a gente quer ver. A gente quer ver reformulação, a gente quer ver mudança, porque do jeito que tá, não dá pra ficar. Tem que mudar alguma coisa. E a gente vai falar sobre isso. Além disso, vamos falar inclusive sobre nome, treinador, porque tivemos informação também nesta noite de ontem, terça-feira, que o nome foi oferecido ao Cruz Maltino. E olha, bom nome, tá? Bom nome. Me interessou. Vamos falar sobre isso antes, porém, de começar o vídeo, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Aliás, se é que é possível dar boas-vindas, porque o momento é horroroso. Mas eu agradeço pela sua presença aqui no nosso canal. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, para criticar, para reclamar e para cobrar. A gente vai ser a pedra no sapato dessas pessoas que hoje fazem parte do departamento de futebol do Vasco. E eu conto com você, conto com a sua ajuda. Eu conto com a sua vascainidade aqui no nosso canal. Eu falei com vocês no Boa Noite Gigante de ontem e volto a repetir aqui neste Acorda Vascão. Esse é o momento de nós, torcedores, porque eu sou um torcedor exatamente igual a você, de nos unirmos e irmos contra esse atual momento e a atual diretoria. Sim, ir contra a atual diretoria. Nós estamos sendo humilhados. Um primeiro semestre vergonhoso. A gente aguentou até onde deu. Essa goleada pro Flamengo foi o fim da linha. Foi o limite do limite. E agora estamos aqui para pressionar. Então eu conto com você. Você pode me ajudar, sabe como? Se inscrevendo no nosso canal. Se inscreva, rapaziada. Se inscreva para me dar mais força, me dar mais voz para reclamar aqui no YouTube. Larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que assim que o nosso vídeo entre no YouTube você receba a notificação. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu quero começar aqui este Acorda Vascão falando sobre protesto. Pois além do protesto realizado nessa última segunda-feira, ou seja, anteontem, na madrugada inclusive de ontem, um protesto que iniciou logo após a partida e rolou a madrugada em São Januário, com morteiros, fogos, todos esses sendo direcionados ao nosso caldeirão, ao nosso patrimônio. Ontem também, na parte da noite, foi dia de protesto. Na Avenida Brasil, na altura do Caju, teve uma faixa colocada. Não temos informação de quem colocou a faixa, mas lá estava ela. Hashtag fora Luiz Melo, hashtag fora Paulo Brax. O torcedor vascaíno não aguenta mais essa situação. O torcedor vascaíno não aguenta mais ser desrespeitado. E se já não bastava o desrespeito, estava marcado para hoje, às 11 horas da manhã, um protesto. Um protesto que seria realizado na sede da SAF. Esse protesto foi suspenso. Ontem,
houve um posicionamento por parte das Tovas, cancelando esse protesto, pois, segundo as torcidas organizadas, o escritório da empresa norte-americana estará fechado, o escritório da Vasco SAF estará fechado durante toda essa semana. Todos os profissionais que trabalham no Vasco da Gama foram dispensados para trabalhar em casa, de home office. Medo, né? Medo do torcedor. E é claro, a partir do momento que os funcionários da SAF não estão no escritório, não tem por que haver protesto. Então o protesto foi suspenso por parte das organizadas. Eu tentei entrar em contato com alguns funcionários do Vasco da Gama, não consegui nenhum tipo de retorno até esse momento do vídeo, porque realmente é complicado para mim esse medo. Tá ruim, meu amigo? Tá complicado, Luiz Melo? Você que é o CEO, é o dono de tudo? Bota a cara. Bota a cara. Porque se você estivesse fazendo um bom trabalho, independente do momento que o Vasco vive, você não teria medo de colocar a cara. Fechar o escritório? Essa é a forma? Fugir? Ser um profissional fujão? Complicado. E não para por aí. Porque falando em fugir, a gente tem informações para trazer aqui agora a vocês neste Acorda Vascão. Ontem, na parte da noite, trouxemos a informação de que o Barbieri permaneceria no cargo de técnico do Vasco. E essa informação que de fato temos. Até segunda ordem, o Barbieri permanece no cargo de treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mesmo estando hoje na 19ª colocação, mesmo após uma goleada humilhante, histórica, um vexame que vai ficar marcado pro resto da vida do torcedor no Maracanã pelo placar de 4-1 para o nosso maior rival, mesmo após uma eliminação precoce na Copa do Brasil, ainda na segunda fase pro ABC, que hoje é lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo após 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, mesmo após 4 derrotas consecutivas, mesmo após tantas coisas ruins acontecendo, apenas uma vitória, 6 pontos conquistados em 27 disputados, tudo isso realizado hoje pelo Maurício Barbieri, até segunda ordem ele fica. A gente não aguenta mais, eu não aguento mais o Barbieri. E eu já adianto aqui a vocês, torcedor, não tenho medo de falar, não tenho medo de me posicionar de forma alguma. Se você chegar pra mim numa conversa comigo e me perguntar se eu acho o Barbieri um bom profissional, eu vou te responder. Cara, eu acho o Barbieri um bom profissional, sim. Um profissional que tinha boas ideias no RB Bragantino. Um profissional que desenvolveu um bom trabalho diante de um time limitado da RB Bragantino. Mas é um profissional que não cabe no Vasco. Acho o Barbieri um bom profissional? Sim. Mas não acho o Barbieri um profissional o suficiente para ser o técnico do Vasco da Gama. Sabe por qual motivo? Para quem me acompanha sabe qual é. Um técnico que não tem identificação com o Vasco e um técnico que não sabe quem é o Vasco. Se o Jorginho, que subiu o Vasco no ano passado, estivesse hoje na beirada de campo, eu tenho certeza a vocês que o Vasco não teria conquistado apenas 6 pontos. Eu tenho convicção disso. Sabe por quê? Porque o vestiário conta, meu amigo. O vestiário conta muito. O Jorginho ia bater no peito de cada um e ia falar, ó, tá vendo isso daqui? Isso é Vasco. Na Mercosul a gente foi campeão, virando Palmeiras. A gente tem título de Libertadores. Eu duvido, eu tô usando o Jorginho como exemplo para mostrar o que eu acho de toda essa situação. Eu duvido que o Jorginho iria numa entrevista coletiva falar que uma derrota para o Santos, porém tendo mais finalizações do que o Santos, era bom, porque estaria o Vasco enfrentando um adversário acostumado a jogar a elite. Você acha que o Jorginho falaria isso? Você acha que o Luxemburgo falaria isso? Lógico que não, sabe por quê? Que é uma mentalidade de Vasco, ó. Algo que o Barbieri não tem. Então é impossível a gente cobrar do elenco algo que o nosso técnico não tem. E é por isso que eu falo, o Barbieri pode ser um excelente profissional, eu acho que ele é um bom profissional sim, fez um bom trabalho na RB Bragantino, mas não tem condições de ser técnico do Vasco da Gama. Acabou. Acabou. Você viu a entrevista coletiva do Barbieri? Como ele estava arrasado, acabado. Não é ele que vai ficar à frente do Vasco que vai dar jeito. Ontem tivemos a informação que o clima no CT Moacir Barbosa era clima de velório. É ele que vocês querem que permaneça no cargo de treinador? Vocês só podem estar de brincadeira com a cara do torcedor, volto a repetir. É um escárnio, é um deboche, é um desrespeito deixar o Barbieri à frente do comando técnico do Vasco. Tanto de respeito a nós, quanto um desrespeito a ele.
pois nem ele tem condições de ser o técnico do Cruz Maltino. E eu falo aqui, ele sabe disso. Ele sabe disso. Porque mesmo diante de tudo que está acontecendo, a situação é ruim. Mesmo diante até segunda ordem da permanência do Maurício Barbieri, a situação é ruim. Os bastidores internos são horrorosos. Ontem tivemos duas grandes informações, e eu dou a fonte. Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, trouxe informações sobre a atual situação do Vasco da Gama. Informação que temos nesse momento é que Brax e Abel Braga estão muito isolados de seu trabalho. Brax é o diretor de futebol e o Abel Braga é o coordenador técnico. O Brax é o responsável por futebol e o Abel Braga é o responsável pela comissão técnica. Os dois estão muito isolados. Segundo informações, os dois só se relacionam profissionalmente. Não há nenhum tipo de amizade entre o Abel e o Paulo Brax. Inclusive, ambos vêm discordando da postura hoje da SAF. Mesmo diante de não ter um relacionamento bom, os dois não concordam com a postura hoje da SAF do Vasco da Gama. Os dois discordam hoje da presença do Luiz Melo dentro do Vasco da Gama. E essa relação de inimizade, uma relação ruim, traz nesse momento problemas para o Cruz Maltino. Para você ter uma noção, Paulo Brax não veio a pedido do Luiz Melo. Foi um nome que o Luiz Melo não pediu. Não tem clima bom hoje no CT Moacir Barbosa. Como vocês querem que um clube vá para frente a partir do momento que o nome que preside, que é o CEO, que é o Luiz Melo, não dialoga com o diretor de futebol, que é o Paulo Brax, não dialoga com o Abel Braga, que é o coordenador técnico, que o coordenador técnico não dialoga com o diretor de futebol, que é o Paulo. Essa salada de fruta imensa. Como vai para frente? Impossível, meu amigo. Impossível. E aí, a partir desse momento, temos informações quentíssimas aqui a trazer a vocês. Que exatamente por todo esse clima ruim, um problema de relacionamento interno, uma pressão, faixas colocadas na Avenida Brasil, protestos feitos em São Januário, pedido, a ordem por parte de organizadas, cobrando a saída, ordenando a saída. Informação que tivemos nessas últimas horas da madrugada de quarta-feira é que Abel Braga, Paulo Brax e Maurício Barbieri, os três, ou um dos três, ou dois dos três, ou volto a repetir, até mesmo todos eles peçam para sair do Vasco ainda nessa semana. Essa é a informação que nós temos. Há a possibilidade, sim, dos três pedirem para sair. Pedirem para sair do Vasco da Gama. Assinar a sua demissão. O momento não é bom. O clima é de fato, de velório. Essa é a informação que nós temos. Então, meu amigo, mesmo diante da promessa de permanência do Barbieri, mesmo diante da confiança do Paulo Brax na semana passada em cima do seu treinador, pode haver sim um pedido de demissão dos três, pois o momento é de pressão. É faixa, é protesto e é a ordenança por parte das organizadas. Tem que sair. Por bem ou por mal, o Vasco vai voltar a ficar na mão do seu torcedor. Que não é Botafogo, e com todo respeito ao Botafogo. Que não é Cruzeiro, e com todo respeito do mundo ao Cruzeiro. Aqui é Vasco. Aqui não é Hertha Berlim, aqui não é Genoa. Temos um dono, que é 777. Mas temos milhões de torcedores que vão cobrar e exigir mudanças. E se não mudar por bem, quem está dizendo isso não sou eu não, é a própria torcida. Se não mudar por bem, vai mudar por mal. Então se liga, Josh Wander. Se liga que aqui é Vasco da Gama. E o mercado começa a sinalizar ao Cruz Maltino as possibilidades. E para não atrasar ainda mais, já não ficar ainda maior o vídeo, de uma maneira rápida eu quero informar a vocês que nessas últimas horas de terça-feira, agora há pouco tivemos essa informação na madrugada de quarta, é que o Vasco teve em mãos mais um nome oferecido, um dos primeiros nomes, inclusive, oferecidos à atual diretoria Cruz Maltina. Se trata do Gustavo Quinteiros. Esse técnico, nesse momento, está no Colo-Colo. Essa informação foi feita pela página vascaíno.net. Gustavo Quinteiros foi um nome oferecido ao Vasco por meio de intermediários. Esse nome, nesse momento, está na mesa do diretor executivo Paulo Brax. Não foi avaliado, porque, volto a repetir, até segunda ordem, o Barbieri fica. E nem o próprio Paulo Brax sabe se vai permanecer diante das informações que trouxemos agora. Mas é um nome, sim, oferecido. Quem é o Gustavo Quinteiros?
Gustavo Quinteiros é um técnico hoje de 58 anos, argentino, porém com dupla nacionalidade também boliviana. Um técnico com passagens por Oriente Petroleiro da Bolívia, Bolívar da Bolívia, Emelec do Equador, Seleção Equatoriana, Al Nassr dos Emirados Árabes, Al Ahly de Dubai, Universidade Católica do Chile, Colo-Colo do Chile e Tijuana do México. Um currículo extenso. Nesse momento, com a camisa do Colo-Colo, ele tem 20 jogos e 7 vitórias. E sobre o que eu falei de Sene, sobre o que eu falei de Diego Aguirre, sobre o que eu falei de Dunga, eu não posso falar desse atual treinador que foi oferecido, do Gustavo, pois o Gustavo é um técnico acostumado a ganhar títulos. Gustavo Quinteiros tem na sua carreira dois campeonatos chilenos, 3 campeonatos bolivianos, 2 Supercopas do Chile, uma Copa do Chile e 2 campeonatos equatorianos. Além também de disputas internacionais, são 3 Copas América, Copa de 2015, 2016 e 2011. À frente, né, da seleção equatoriana. É um técnico grande, um técnico com cacife. É um técnico que não conhece o Brasil, mas é um técnico de costas largas, algo que hoje o Barbieri não tem, querendo ou não. Hoje temos na beirada de campo um técnico que não passa confiança ao atual elenco. E é por isso que para mim já deu. O limite já foi ultrapassado. O mercado vai sinalizar. Novas informações teremos. E traremos tudo aqui a você durante esse dia e durante essa semana. Esse foi o Acorda Vascão agitado, quente. E se prepare, porque o Fala Gigante virá ainda mais. Então é claro, já se inscreva, ative o sininho de notificação para que você não perca nada. Deixe o seu like e volte aqui por volta de 3 horas da tarde que estaremos com o Fala Gigante cheio de informações a vocês. Tranquilo? Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem no nosso canal. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.